E aí? Bom, eu acho que é a primeira vez que eu tô dando as caras aqui desse jeito, né? Falando, mostrando, sei lá, rosto, essas coisas assim. Mas é por pode ser um motivo meio importante, vai. E o motivo, no caso, foi uma espécie de reflexão que eu tive hoje de tarde. Eu tava lavando os meus calçados. Ó, o dog, deu um dog aqui. Tô embaixo, tá chovendo pra caramba aqui. Alerta de chuva aí, cara. Mas eu tava lavando meus tênis hoje de tarde e daí eu acabei tendo esse pensamento, essa reflexão. Que consiste basicamente em umas coisas. E vamos lá. Eu tô lendo um livro agora que se chama A Paciente Silenciosa, que conta a história de uma artista, não vou dar spoiler do livro, né? Que é um baita de um livro, é bom ler. Mas basicamente essa artista, ela viveu muitas coisas boas, porém agora no momento ela tá vivendo praticamente a pior fase da vida dela. Só que a fase tão ruim que nem parece que ela poderia ter vivenciado coisas boas. Mas esse é um livro que ele tem bastante essa questão de alto e baixo. Então, quando você o livro tá com um momento feliz, nada pá, vem aquela coisa ruim, né? Ou quando tá um momento meio ruim, começa a surgir coisas boas que tu não esperava. Tanto com o protagonista, né, como com outros personagens. E bem, basicamente é isso que faz a história ser boa. É isso que faz as pessoas considerarem uma história boa, interessante, por conta desses altos e baixos. Esse vídeo aqui não vai ter nada de corte, provavelmente, não vai ter. É só no seco mesmo. Mas essa aí é uma estrutura que torna qualquer história interessante, com graça. Então os filmes ou os livros escritos dessa forma, consequentemente, têm um bom desempenho. E bem, isso é causado graças ao nosso interesse nesse tipo de história, nesse tipo de ocorrido. E isso é engraçado, né? Por causa que caso a gente veja uma história onde tudo é tão bonito, tudo é perfeito, não tem nenhum tipo de problema, é, é tudo feliz, acaba sendo uma história muito chata ou muito infantil. Então a gente acaba considerando dessa forma, né? E é isso que é um pouco engraçado, porque quando. Engraçado e hipócrita. Se parar pra pensar, a gente, quando se trata da nossa vida mesmo, a gente não quer ter essas baixas, a gente só quer ter essas altas. Ninguém acorda de manhã e pensa, pô, hoje eu vou passar aquele perrengue, hoje eu vou sofrer. Cara, isso aqui tá do lado, né? Não é assim que funcionam as coisas, realmente. A gente não pensa nisso. Mas por que a gente tem tanto interesse em outras histórias que não são as nossas dessa forma? Por que a gente vê tanta graça nisso? E a gente não consegue ver graça quando é com a gente, com a nossa história dessa forma. E isso é um pouco curioso, né? Um pouco curioso, mas é isso que eu venho pensando. Tô passando um momento meio perrengue agora, sim, acho que todo mundo tem seus perrengues pra passar. E é isso que eu tava pensando à tarde, comecei a pensar nesse fato, por que a gente não
ver essa graça quando é com a gente. E a gente não vê esse interesse de, pô, passando um perrengue agora, não vê o interesse nessas oscilações em nossa própria vida, no caso. No caso, o meu perrengue eu tô passando e eu tava pensando, pô, não quero. Tava pensando em não querer só passar reto, né? Ignorar, fingir que não existe. Só que, pô, acho que essa não é a melhor forma de enfrentar isso daí. Acho que a pessoa fingir que tá tudo bem, que não tem nada acontecendo demais, só piora a situação dela. Tipo, a pessoa vai evitar esse processo da baixa e não vai dar o devido valor à alta, no caso, ao momento feliz. Porque de forma contrária, parece que quanto mais perrengue tu passa, mais tu valoriza aqueles momentos de alta. Quanto menos perrengue tu passa, menos tu valoriza aqueles momentos de alta. Então isso acaba deixando a vida com ou com menos graça. É isso que é estranho, mas a gente parece que não consegue valorizar ou enfrentar esses momentos de baixa. No caso eu pensei, pô, eu não quero passar batido, eu prefiro realmente enfrentar isso, passar por isso de forma honesta, ser honesto comigo mesmo. Então, no caso, tu, pô, olhar pra ti mesmo e falar, cara, tu tem que passar por isso, não ignorar isso, não achar que se entorpecer com outras coisas, sei lá, fingir que, sei lá, tá saindo pra festa, encher cara, até porque eu não faço isso daí, nunca fiz, mas muita gente quando tá num momento ruim faz isso como fuga, tenta fugir da realidade. Então eu acho que isso daí não é o correto. Pelo menos eu vejo assim. Que o correto realmente é. Eita, pô, Corvette. O correto seria mesmo a gente encarar a realidade. Passar por esse momento, aprender com ele e, enfim, aproveitar esse momento pra depois lá na frente, porque querendo ou não, como todo mundo diz, como todo mundo já passa por esse tipo de coisa também, esses momentos ruins ou bons têm um fim. Então em algum momento isso vai acabar, em algum momento outra ocasião melhor vai acontecer. E se a pessoa simplesmente fingir que nada aconteceu, eu acho que a pessoa não vai valorizar de verdade aquele outro momento bom, ou aquele novo momento bom, não sei, alguma coisa assim. Então a pessoa acaba não vendo graça nas coisas. É algo muito difícil assim de pensar. Foi simplesmente um pensamento que eu tive e que eu achei um pouco de sentido. Eu decidi compartilhar isso daí. Vai que outras pessoas também precisam. Tem muita gente precisando também. Mas é mais um ponto mesmo, tipo. Mas resumo da história, da reflexão, não sei, do pensamento, que seja. Eu acho que a gente não aprendeu, mas acho que a gente talvez aprenda com o tempo, né? Cada um aprende com o tempo. Mas fica a ideia, a gente tem que tentar, talvez, eu acho, né? É um achismo meu, sou novo e tudo mais. Claro que com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo melhor as coisas, mas talvez algumas ideias não mudem. E eu acho que uma dessas, essa seja uma, talvez. A gente tem que buscar, talvez, aprender a ver graça nessas oscilações também na nossa própria vida, para não achar que é tudo tão ruim. Então a gente conseguir realmente ver esse mesmo interesse que a gente vê em outras histórias, a começar a ver na nossa própria história essas oscilações que a gente sofre também, porque sempre vai ter. Então realmente parece uma busca incansável pela tal da felicidade, que quando talvez a gente só precise
de um pouco de graça mesmo na nossa própria história. Então, não sei, acho que é uma ideia, vai ficar, fica o pensamento.